Olá, seja bem-vindo, Deus abençoe você. Prazer tê-lo novamente conosco. A palavra de hoje baseia-se em Efésios, capítulo 4. Quero ler 2 versículos que dizem assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Este capítulo, o apóstolo está fazendo uma abordagem sobre a necessidade de amadurecimento, de evidências de comportamentos de pessoas que diziam-se seguidores de Cristo, que verdadeiramente fossem ações condizentes com o nome que eles carregavam, que era o de cristão. Ele aqui vai chamar a atenção para a necessidade da manutenção da unidade. Também vai falar sobre a capacitação de Deus para o serviço, dando dons aos homens com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ele diz assim: portanto, não mais andem como os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, pois vocês não aprenderam assim de Cristo, e se de fato haviam sido instruídos em Cristo, eles deviam, claro, evidenciar ações que fossem condizentes com a nova realidade de suas vidas. E eu quero compartilhar aqui sobre 3 ações que eles deviam, conforme o texto, evidenciar. A primeira é que eles deviam lutar contra a velha maneira de viver. E diz o versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. É interessante observar que quando pensamos em mudanças, pensamos logo em algo mais amplo, mas esquecemos que mudanças efetivas devem começar nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Mudanças reais começam individualmente, paulatinamente, nas pequenas atitudes. Por esse motivo, o apóstolo vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ora, despir-se é um imperativo de esforço constante. Os versículos 13 e 14 dizem assim: que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ora, nós sabemos que só consegue se despir alguém que de fato deixou de ser bebê, alcançou a maturidade, aí então ele consegue se despir. Então diz o texto que devemos nos despir, mas de que devemos nos despir? Primeiro, da mentira, da ira, do roubo, das palavras torpes. E o texto diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Palavra de Deus desafiando o povo a lutar contra a velha maneira de viver.
Então, a primeira ação seria esta: lutar contra a velha maneira de viver. E a segunda que devia ser evidenciada era que não deviam permitir que suas mentes fossem depósitos de lixo. A palavra de Deus diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A palavra espírito aqui é pneuma, e a ideia é espírito racional, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa e decide. Então, Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 12: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não permitir que a mente esteja sendo possuída com pensamentos vis. E a terceira ação que eles deviam evidenciar era a presença de Deus. Diz o texto: revesti-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ora, sabemos e cremos que isso não é uma simples ação da nossa própria vontade, mas o Espírito Santo nos ajudando em nossas fraquezas, nos fazendo prosperar em nosso testemunho. Essa evidência será a coroação das ações anteriores. Do contrário, as ações anteriores não passaram de ações vazias. Querido, a partir do momento que evidenciamos a presença de Deus, fica perceptível quem está no controle da nossa vida. Então, no lugar de uma vida inútil, aparece a realidade e persistência daquilo que Deus faz em nós. Precisamos ter um coração aberto para que o Espírito Santo esteja renovando a nossa mente, o nosso interior e nos fazendo evidenciar ações que qualificam a nossa posição de cristãos, de servos de Deus amadurecidos, aperfeiçoados. Que Deus te abençoe e te cubra de bênçãos, em nome de Jesus. Amém.